Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. A nossa devocional bíblica de hoje tem o seguinte tema: violência contra as mulheres. Recentemente, um caso se tornou público e alcançou enorme repercussão no Brasil. Um homem alcoolizado foi filmado na Bahia agredindo a sua namorada com socos violentos contra o seu rosto e teve a sua prisão decretada, depois de já ter 11 boletins de ocorrências registrados, todos relacionados com violência contra a mulher. Um deles foi registrado pela própria mãe. Casos como esse são comuns e ocorrem muito próximos a nós. Hoje mesmo atendi uma esposa que tinha acabado de ser agredida violentamente por seu marido, bem como seu filho, e ambos nos procuraram em lágrimas pedindo ajuda. Meu objetivo aqui será o de chamar a nossa atenção para esses fatos, alertar as mulheres e desencorajar o comportamento ímpio, covarde e abusivo de homens dentro de casa. Para esse fim, lerei o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25, que diz o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Conflitos entre um marido e sua esposa são comuns, por causa da natureza pecaminosa que possuem, a qual os ensina a serem intransigentes, egoístas, orgulhosos e etc. Contudo, de conflitos triviais a violências há uma diferença muito grande e nem todos são capazes de reconhecerem o excesso das suas ofensas e agressões. E, infelizmente, em nossos dias, cresce o índice de agressões violentas e o assassinato de mulheres pelas mãos dos seus próprios maridos ou companheiros. De acordo com a Agência Brasil e o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no período da pandemia da Covid-19, o feminicídio aumentou em 22,2% em todo o Brasil. A agência do Correio Brasiliense afirma que a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Já pensou nisso? O pior ainda é que um número muito maior de casos não entra nas estatísticas oficiais, porque a maioria das mulheres vítimas de violências dentro de casa suporta calada, enquanto vê as tensões aumentando nas relações com seus maridos, sem deixarem tais relações ameaçadoras e sem denunciarem os agressores por vários motivos. Como, por exemplo, muitas temem que os seus maridos se tornem mais violentos depois de uma denúncia. Temem expor seus filhos a traumas e a outras dificuldades. Não acreditam na rapidez da justiça e na pronta defesa dos seus direitos. Outras não acreditam que conseguirão se manter financeiramente sozinhas. Enquanto isso, muitos homens que tratam assim as suas mulheres, acreditando na sua impotência e também na impunidade, continuam com seus maus tratos. Quando confrontados, negam que sejam insensíveis e agressivos, minimizando as suas faltas. Nas Escrituras encontramos diversas referências que condenam a violência, pois ela é considerada uma ofensa contra Deus e contra a humanidade. Em particular, a violência contra as mulheres é claramente reprovada. Na lei, em Deuteronômio capítulo 22, versos 25 e 26, o estupro, por exemplo, é equiparado ao assassinato e a pena era a morte do agressor. Os homens de hoje deveriam repensar as suas condutas e a respeitarem mais as suas mulheres, tratando-as com sensíveis cuidados e as protegerem com as suas próprias vidas de qualquer agressão, seja psicológica, com chantagens, ameaças, xingamentos, calúnias, etc., seja fisicamente, com empurrões, tapas ou abusos sexuais humilhantes. Quando Paulo disse em Efésios capítulo 5, verso 25, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ele categoricamente proibiu toda e qualquer atitude que resulte, por parte do marido, a sua desvalorização, humilhação, menosprezo ou agressões físicas e emocionais. Paulo não apoiava a ideia de que os homens tinham o direito de tratar as suas mulheres como inferiores ou sujeitas aos seus caprichos infantis sob pena de serem maltratadas. Pelo contrário, deveriam e devem tratá-las com elevado amor e cuidados que exaltam a sua dignidade. Se estamos permitindo ou endossando dinâmicas de poder doentias como parte natural dos relacionamentos matrimoniais, estamos cometendo um grave erro na interpretação da palavra de Deus e nos tornando cúmplices da violência doméstica. A Bíblia deixa claro que a violência é má e deve ser confrontada sempre. O agressor deve ser repreendido e, dependendo do caso, denunciado às autoridades, mesmo que isso aumente o nível de tensão familiar.
As estatísticas indicam que as mais graves violências praticadas contra a mulher começam com insultos, evoluem para agressões físicas de menores repercussões, até aquelas consideradas absurdas quando o assassinato não ocorre. Não só uma vez, quando casos dessa natureza chegaram a mim, encorajei a imediata denúncia às autoridades policiais, por se tratar de um assunto da esfera criminal. Mulheres, se têm sofrido problemas dessa natureza, não fiquem caladas. Peçam assistência pastoral e não deixem de denunciar através do número 180 ou diretamente na Delegacia da Mulher. A violência praticada contra as mulheres precisa parar. Oremos. Senhor, diante de um assunto tão delicado e sensível, nós nos apresentamos diante do Senhor para interceder por aquelas mulheres que neste momento se encontram debaixo de relações tóxicas, abusivas e que já estão sofrendo violência por parte dos seus companheiros e maridos. Eu oro por elas e peço que o Senhor renove as suas forças e lhes dê a coragem necessária para denunciarem os seus agressores e serem libertas dessas relações onde a vida está correndo risco. Que o Senhor as proteja e as livre do mal e use cada um de nós como sociedade para acolher, encorajar e ajudar essas mulheres a superarem os traumas dessas relações tão difíceis sob as quais elas estão vivendo. Oramos por elas e te pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.